E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Olha o que eu comprei hoje. Eu sou bobão, você me conhece. A bola da Champions League desse ano, claro que é uma réplica, né? Porque a bola custa caro. Aliás, a Adidas podia me mandar umas coisas, né? Porque eu uso as roupas e tal. Podia me mandar uma bola oficial, não uma réplica. Mas é bonita, achei bonita. E aí vai mudando, né? As fases vão mudando da Champions League. Já tenho a minha bola da Champions aqui. Deixa eu falar pra vocês, hoje, engraçado, né? Deixa eu contar uma coisa da minha vida, porque eu gosto de dividir esses momentos com vocês aqui. Ontem eu tava conversando com a Érica, a gente foi almoçar, tava conversando com a Érica sobre um assunto que tem mexido muito com a nossa família aqui, que é no que a gente coloca o nosso foco, a nossa energia, a nossa preocupação. Então, eu tô vivendo uma fase da minha vida muito engraçada que eu queria dividir com vocês, que é o seguinte. Estão acontecendo várias situações na minha vida, várias situações diariamente, várias vezes por dia, situações assim, que alguém coloca uma situação pra mim como se a vida estivesse falando assim, e aí, você vai dar importância pra isso? Você vai ligar pra isso ou você vai ignorar? Você vai dar importância pra isso ou você vai olhar pra uma outra coisa pra dar importância? Por exemplo, vou te dar um exemplo hoje. Hoje me mandaram um vídeo de um cara, não vou falar o nome, um cara que eu considero de um caráter extremamente duvidoso, falando umas atrocidades aí e que se eu pudesse interpretar de uma maneira, eu me sentiria até atingido pelo que ele estava falando. Mas eu, pensando nisso, que eu tô achando que a vida tá fazendo teste comigo, eu nem ouvi. Eu começou uma frase, porque eu achei que fosse alguma coisa que pudesse ser aproveitada, mas não era. Quando eu percebi, eu já parei de escutar. E esse cidadão, eu não escuto há muitos anos, assim, eu não sei nem a voz dele, porque eu já falei pra vocês que eu não escuto, eu não vejo, não acompanho as pessoas que eu não gosto, que eu considero mau caráter, eu não assisto, eu não vejo, não prestigio, não dou moral, essa é a verdade. E aí, isso vai acontecer várias vezes durante o dia. E eu fiquei pensando nisso. O que a gente dá importância? Para que a gente dá importância? E eu acho que quando você entra nesse movimento todo, a vida vai te dando umas dicas. Hoje eu recebi um chamado de um amigo meu que trabalhou comigo muitos anos atrás, e ele mandou uma foto nossa antiga, da época que a gente trabalhava juntos na Gazeta, e a esposa dele faleceu de câncer. Ele estava muito chateado, vivendo um momento complicado, e vocês sabem que a Érica passou por isso. E aí eu fiquei pensando, cara, eu vou dar importância para quê? Para o mau caráter que teoricamente estava falando de mim, ou vou dar importância para quando chegar em casa valorizar a minha esposa, a minha família, valorizar aqui. Ontem eu falei no final do vídeo, né? Falei, agradecer o pessoal que tá me acompanhando aqui nos canais, me acompanhando lá na rádio. E aí teve um amigo até que falou, Barolo, mas você não falou da rádio. Não, quando eu disse canais, a rádio tá incluída. A Rádio Barolo, que é um canal no YouTube. E a importância que eu dou pros amigos que vêm aqui, que gostam da gente, que participam do programa, dos programas que eu faço, que brincam com a gente. E eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre o que a gente dá atenção, sobre o que a gente dá valor. E eu tô falando tudo isso porque eu acho que eu já passei por muita coisa e sofri muito por dar importância para imbecil, para dar importância para gente mau caráter, para dar importância para determinadas situações que no dia seguinte não tinham a menor importância mais. E eu tô achando que a vida tá me dando esses recados, me preparando para alguma coisa, porque para mim tá muito claro. É como se fosse assim... Você vai se importar com isso? Então eu não posso te dar isso lá na frente. Você não tem condições de enfrentar tal situação se você não consegue lidar com esses pequenos problemas. E você sabe que o São Paulo tem um papel nessa história. Porque eu também me importava muito, né? Eu me transfigurava com o São Paulo, com os resultados. E hoje eu estava falando com esse amigo que perdeu a esposa que eu dizia, eu não sofro mais por esses caras, eu não sofro mais. Eu fico pistola na hora do jogo, mas acabou o jogo. Ontem acabou o jogo aqui, eu cheguei em casa feliz da vida. Lá fui brincar com a Érica estava acordada, ainda ficamos conversando. Porque não vou me estressar mais, porque o Rafael toma gol de fora da área, porque o camisa 5, não sei o quê. Eu não me estresso mais. Continuo defendendo o clube, continuo tentando me divertir com o futebol, afinal de contas é meu trabalho, mas a importância que você dá, pra mim mudou.
Pra mim mudou. Eu falei pra vocês, desde que o camisa 5, o Rio, debochou lá naquele jogo contra o Palmeiras, na beira do campo, quando ele foi entrar no intervalo, e eu falei que aquilo lá foi um divisor de águas pra mim. Então, pra mim tá sendo... Eu tô tentando deixar as coisas mais leves e justamente por não dar importância para certas coisas. E eu queria falar em relação ao camisa 5, agora voltando aos nossos assuntos do dia, voltando aos assuntos do São Paulo, que eu não falo o nome dele, eu falo se eu esqueci o nome dele, mas para mim é uma maneira que eu encontrei de mostrar todo a minha indignação com o comportamento que ele teve e que o São Paulo teve com ele. Porque aí o fato dele ter feito gol, já apareceu um monte de oportunista, um monte de picareta oportunista que ficou quietinho quando ele entregou a paçoca no jogo contra o Grêmio, né? Esse tipo de oportunista também aparece toda hora, é o cara que espera esse tipo de situação para se aproveitar, para conseguir tentar manter os privilégios que tem, manter os benefícios que tem, mas isso também não é problema meu, cada um faz o que bem entender. O que eu posso falar é por mim. Eu posso falar por mim. Pra mim, ele pode fazer 10 gols numa final de Mundial que não vai mudar nada. O que ele fez com o São Paulo não vai apagar o que ele fez com o São Paulo. Ah, perdoa, porque todo mundo erra. Tá bom, então vamos perdoar o Casares. Chama o Schwartzman de volta, chama a Mara Carvalho de volta, chama o Carlo Magno de volta. Eles também erraram. Vamos, né? O Rui Costa, chama de volta, vamos perdoar. Não, desculpa. Perdoar é uma coisa, e eu não tenho nada que perdoar o camisa 5, eu não tenho que perdoar. Eu só não respeito ele como jogador. E não falo o nome dele porque ele não respeitou a instituição que eu torço, o time que eu torço. Então é simples, não tem. E vou continuar não falando o nome. Uma questão de coerência da minha parte, não vou continuar falando o nome. Se você quiser, se você perdoou, se você quer, aceita. O problema não é um problema pra mim. Não é um problema pra mim. É a sua opinião, é a sua maneira de ver as coisas. Eu respeito. Eu respeito você que não, tudo bem, que se dane. Eu respeito. Só que eu não sou assim. Eu tenho uma outra postura. Eu só não vou te respeitar se você não respeitar a minha opinião. Se você não me respeitar, que eu não perdoo, não esqueço e não vou passar pano, se você não me respeitar, não respeitar a minha opinião, aí eu não vou respeitar a sua. Mas se você tiver uma opinião diferente da minha, é o que eu sempre falei aqui. Não sou dono da verdade, não represento ninguém, penso o que eu penso, falo o que eu falo, de acordo com as ideias que eu tenho, de acordo com o pensamento que eu tenho. Vou continuar torcendo desesperadamente pro São Paulo, vou continuar. Se ele fizer gol, você vai comemorar? Eu comemorei o gol até ver que foi ele, porque eu não comemorei o gol dele, eu comemorei o gol do São Paulo. Porque o São Paulo está acima de qualquer um. É isso que eu sempre tento deixar bem claro, embora algumas pessoas de inteligência tímida não consigam entender. Para mim, o São Paulo está acima de tudo. Não é o jogador A, B, C, o dirigente A, B ou C, o ex-jogador, o atual jogador, o ex-treinador. Para mim, a instituição é mais importante. Nenhum jogador, nenhum dirigente, nenhum treinador é maior que a instituição. E com a instituição tem que ter um mínimo de respeito. E o que esse jogador fez no decorrer dos anos, para mim, foi desrespeitar a instituição. E nesse último caso, agora, para mim, está muito claro. Então, não muda nada, não mudou absolutamente nada. Ele pode fazer 3 gols contra o Curitiba, pode fazer 5 gols que salvem o São Paulo do rebaixamento, né? Porque hoje a gente fala muito mais em salvar do rebaixamento do que de título, mas para mim não vai mudar absolutamente nada. O desrespeito que ele fez comigo, com você, com a instituição, foi gigantesco e para mim não existe, não volta atrás, não existe volta atrás. Esse cara em qualquer clube do mundo, do Brasil, então, em qualquer clube do mundo, ele não estaria mais vestindo a camisa. Só no São Paulo, só no São Paulo. Porque, por tudo que acontece no São Paulo e pelo desrespeito que os próprios dirigentes aceitam que o São Paulo sofra, e que alguns torcedores, alguns jornalistas que se dizem são paulinos, também aceitam esse desrespeito. Então, é só no São Paulo que acontece isso, porque tem esse tipo de permissividade, esse tipo de subserviência, de abaixar a cabeça, engolir tudo e aceitar tudo. Cada um sabe o que pensa da sua vida, cada um aceita o que quiser aceitar. Eu não aceito. Eu, determinadas situações, eu não aceito. E não vou mudar. E tem um detalhe, eu não quero mudar. Eu não quero mudar. Nesse aspecto, eu não quero mudar. Não tenho ódio do cara, não tenho. Até porque, o que eu falei pra vocês no começo do vídeo, é o dar valor para determinadas coisas. Eu não vou dar valor pro camisa 5, desculpa. Eu tenho outras coisas muito mais importantes para dar valor, para depositar minha energia, mas eu não. Ódio jamais. Ele é muito insignificante para eu ter ódio. Aliás, qualquer um lá é insignificante para eu ter ódio. Me desculpa. Mas eu tenho um sentimento. Eu vou olhar pelo sentimento que eu tenho pela instituição. Mas fique à vontade, não tem problema não. Você pode defender quem você quiser. Respeitando a minha opinião, que eu acho que o respeito é a palavra, né?
nesse aspecto é o respeito à palavra. Você respeitar a torcida, você respeitar o clube, você respeitar a instituição, você respeitar colega de profissão, né, jornalista, você respeitar quem pensa diferente. Respeito. Eu acho que... E ele faltou com respeito com o São Paulo. Bom, eu já cansei de falar disso, já falei bastante disso, mas como ontem é um assunto que vem sempre à tona, né, por causa do gol ontem, de um jogo que eu falei até no programa da TMC, né? É a mesma coisa, pra mim, é a mesma coisa assim. A sua mulher, ela foge de casa, fica 30 dias sumida, você não sabe onde ela tá, você tenta falar com ela, ela não volta. Aí quando vai faltar 30 dias pra você pedir o divórcio e ela não ter direito a nenhum bem, ela volta. Aí pede perdão e você aceita ela de volta. Aí ela continua fazendo as mesmas coisas. Só que um belo domingo ela faz um macarrão com salsicha. E aí você fala, não, agora tá perdoada, fez um belo macarrão com salsicha, todo gorduroso, horrível, mas ela fez um macarrão com salsicha, então está perdoada, vamos perdoar. Né? Pra mim é a mesma coisa. Eu gosto de fazer sempre essas comparações, pra mim é a mesma coisa. Meus queridos, ó, deixa eu agradecer ao pessoal do Pix que mandou ontem, Gilberto Paco, Thales Silva, Lucas Gabriel, Leandro Ferreira e Thiago Felipe de Lima, nos contribuíram com a gente com o Pix, com o canal, muito obrigado, agradeço demais a contribuição que vocês oferecem pro canal, tá? Falamos também da Demicon ontem, né, que é a empresa que tá há 35 anos no ar, e eu falei com o Wilson hoje, e ele falou, pô, Barolo, o pessoal veio aqui conversar, as pessoas não conhecem mesmo sobre consórcio, não sabe que dá pra ver festa de casamento, formatura, plástica, viagem para sua fábrica, realizações, as pessoas não têm essa noção. Eu vou falar aos poucos, tá? Da Demicon, que é a empresa que patrocina, inclusive tá na camisa do São Paulo, mas na verdade você vai conversar com o Wilson, que é um cara que conhece muito de consórcio e vai te explicar, marca uma reunião com você para detalhar, que é um cara super atencioso, um cara super bacana. E eu fiquei muito contente que ele entrou em contato comigo e falou, Barolo, eu tô impressionado como as pessoas não conhecem mesmo. Eu falei, então, vamos explicar para as pessoas. Na verdade, o consórcio é para você realizar um sonho, seu sonho, o sonho da tua família, um sonho que pode ser desde se colocar, fazer uma festa de formatura até um intercâmbio no exterior, assistir a final da Champions League, assistir um Grand Slam de tênis, pô, assistir um jogo da NBA. Tem consórcio para isso. Eu vou deixar o contato do Wilson, tá, na descrição do vídeo, no primeiro comentário. E aí se você quiser saber mais, ele vai marcar as reuniões. Ele tá voltando de viagem, tá marcando as reuniões. E legal, fiquei contente, porque aí eu também fiquei surpreso. Na verdade, ele vai ter que fazer uma reunião comigo, pra ele me explicar melhor, porque eu tenho uns planos aí, né? Porque a gente tem bastante plano, né, de ser feliz na vida. Vamos lá, olha só, meus amigos. Eu tava vendo também ontem nos comentários, é que a torcida tá muito carente, né, de vitórias, de bons resultados. A torcida vai ficando cansada. O São Paulo tem uma vitória em 14 jogos, meu amigo. Uma vitória nos últimos 14 jogos. E ontem não foi vitória. Parece que foi, mas não foi vitória, foi um empate. O São Paulo tá porque até ontem eram 13 jogos, né? Empatou 7 vezes e perdeu outras 6. 7 empates e 6 derrotas. E antes, porque a última vitória foi contra o Bolívar. Antes de vencer o Bolívar, também já tinha ficado 8 jogos sem vencer o Bolívar. Então não é que não ganha, vinha ganhando, aí ganhou do Bolívar e parou, do Boston River e parou de ganhar. Não, já não vinha ganhando, aí ganhou desse time podre desse Boston River e teve essa sequência de jogos, continua essa sequência de jogos sem vitória. E agora, pra mim, e muitos concordaram comigo, o que vai valer é sábado contra o Coritiba. Sábado que vai ser o jogo importante. Sábado, que é um campeonato que a gente não pode ser rebaixado, não só pela humilhação, pela tatuagem escrito rebaixado pela primeira vez, como pelo fim, a extinção do clube. A extinção do clube. Esse amigo meu que perdeu isso, a gente estava conversando, que ele é São Paulino, filho também, falou, Barolo, se cair, não volta. Se cair, não volta. E é exatamente essa a impressão que eu tenho. Se cair, o São Paulo não volta. Então, é no sábado que vale. E aí, o Dorival Júnior deu uma entrevista coletiva, aí ele falou um negócio que eu até comentei no programa da TMC hoje, e o Calil discordou de mim. O Dorival falou que em alguns momentos é desleal você jogar na altitude de La Paz. É desleal. E eu concordo. Eu falei, o Calil discorda porque ele acha que o clube não tem culpa de ser de La Paz e aí de jogar na altitude. Eu acho que pode achar um meio termo, porque também não é bom para os jogadores, é que eles estão mais acostumados, mas também eu acho que você pode achar um meio termo. É desigual, é desigual. Se você joga num deserto de 60 graus, se você tem um time que joga num deserto de 60 graus, tenho certeza que você acha um meio termo para jogar num lugar quente, mas que não seja de 60 graus, que vai prejudicar o esporte, vai prejudicar.
E eu acho que os jogadores também deviam ter uma postura mais dura em relação a isso, porque eles que sofrem, né? Porque eu acho que devia. O Dorival explicitou. A gente vê as pessoas reclamando, mas Dorival, é seu patrão que aceita jogar. É o presidente do São Paulo que aceita que a Conmebol coloque jogos lá. Eu acho desumano. Não que jogador de futebol seja coitadinho. Você sabe que o que eu penso sobre isso. Mas eu acho desumano. E o Dorival falou isso. Que ele saiu satisfeito, né, com o resultado. Acho que pode conseguir a classificação, que eu também acho. Mas é desleal você jogar nessa altitude. E eu acho que o São Paulo nem sentiu tanto. Eu achei que fosse sentir mais. O São Paulo, enquanto teve fôlego, foi melhor que o Bolívar, que é um time fraco que joga na altitude. A altitude é o grande camisa 9 do Bolívar. Embora eles tenham vencido o Grêmio aqui, mas é um time fraco. Mas eu acho que o São Paulo teve perna. A gente viu o São Paulo morrer no segundo tempo na altitude de Porto Alegre. E lá conseguiu segurar as pontas. Tomou o gol, né? Porque o nosso goleiro toma gol de fora da área, na altitude, no nível do mar, em qualquer lugar, mas conseguiu segurar as pontas. E aí, era isso que eu queria falar com vocês, sobre esse empate, né? Esse bom resultado, vamos ser sinceros, que foi um bom resultado, mas não foi vitória. Por que eu acho que pode ser um divisor de águas? Mas aí eu queria saber de você, se você acha que eu tô viajando, que eu tô indo muito longe, ou se faz sentido o que eu vou falar pra você. Antes, promoção da GoCase. Ó a garrafa que eu comprei, porque chegou pra mim, que eu vou dar pra Érica de... Eu acho bonito o rosa, acho que eu vou pegar pra mim essa garrafa aqui. É que como não personalizou, acho que eu vou dar de presente pra ela. Olha que bonita essa aqui. Tem um monte de produto em promoção. A água tá geladinha ainda, eu tomei pouca água hoje. Usa o cupom GOLBAROLHO, tá na descrição do vídeo, pra você ter os benefícios de todos os produtos que estão em promoção. A maior promoção da GoCase estão fazendo, então aproveita, tá na descrição do vídeo, nossos parceiros. Bom, por que eu acho que pode ser um divisor de águas? A gente teve os estreantes aí, né? Então, o Domingos Duarte, o Iago, o Newton e o Buta. Pra mim, desses aí, o Buta foi o pior de todos. Me lembrou muito o Orejuela, não lembrou? O Orejuela? Nossa senhora, bateu na madeira do Orejuela. E eu acreditei no Orejuela. Pra mim, um dos maiores erros de avaliação que eu tive neste canal foi eu achar que tem um vídeo que eu falo, não, eu acredito que o Orejuela vai ser um bom jogador, vai ser um bom reforço. O Buta me lembrou o Orejuela ontem. Mas o Iago, que pra mim foi o melhor dos estreantes, o Domingos Duarte, o Becão de Fazenda, que tá ótimo, é isso que a gente precisa. E o Newton fizeram boas estreias. E aí eu fiquei pensando, tá nas mãos do Dorival agora, porque você tendo esses jogadores que não são brilhantes, mas que podem ali, que são mais ou menos do mesmo nível dos titulares, você coloca uma competiçãozinha entre eles, né? Porque os acomodadões lá, se bem que tem uns que não saem do time, o Pablo Maia, o Dorival não tira, o Luciano ele não tira, foi se tirar no finalzinho. Talvez tendo essas opções, que mesmo não sendo as melhores opções do mundo, é mais ou menos do mesmo nível. Por exemplo, ontem o Vitor Sá estava no banco, não entrou, mas a gente tinha o Rian Francisco. Você pode colocar o Rian Francisco para dar uma acordada no Caleri, que tá morto. Você pode colocar... Ontem... Teve um cara que mandou no Instagram pra mim. Barolo, o que você achou da não... O Ferreira... Como é que ele falou? Ferreira Skelia. Comparando o Kvaratskhelia com o Ferreirinha. Porque o esquema do Dorival, né, não colocar ponta. Eu falei, então, funcionou, né? Então eu acho que pode ser um divisor de águas. Não é que o Dorival agora tem um leque de opções, não é, mas ele pode ter um jeito de mudar o jogo e dar uma coçada nesses acomodados, aí dar uma pressionada nesses acomodados. Se esse Iago aí entra, ontem ele tava com vontade, e esse Domingos Duarte também. Eu só espero que esses caras não sejam contaminados pela... Não quero ganhar, ganhou, perdeu, que a gente sabe infelizmente, tá no DNA desses caras do São Paulo. Do fracasso, da derrota e do não tô nem aí. Da falta de fome de ganhar, da falta de fome de conquistar mais profissionalmente, de se dar melhor na profissão em ganhos esportivos, não só no salário. Só espero que esses caras não se contaminem. Vamos ver como que vai ser o time que vai jogar contra o Curitiba, porque os caras voltaram desgastados, né? Os guerreirinhos voltaram desgastados da altitude. Mas vamos ver como é que vai ser o time. Ou ele vai voltar, vai colocar André Silva no segundo tempo, vai fazer as mesmas, montar o mesmo time com os mesmos problemas, que a gente já viu que não dá certo, com as mesmas alterações. Agora, mesmo ele não tendo as melhores opções do mundo, pelo menos acho que cria uma certa competitividade dentro do elenco. E isso, em qualquer lugar do mundo, é saudável. Eu só não sei se no São Paulo é tão saudável assim.
Bom, meus queridos, voltamos amanhã então. Amanhã que dia aqui que eu tô perdidaço? Amanhã é quinta-feira. Voltamos normal. Tem Palmeiras agora na Libertadores. Amanhã tem Corinthians na Libertadores. A gente fica vendo, né? Porque a gente joga Sul-Americana. Convido mais uma vez você pra assistir aqui os canais, os dois canais, para sempre prestigiar o nosso trabalho. Vou convidar você para assistir também os jogos na Rádio Barolo, também agradeço que você tá lá, Rádio Barolo no YouTube. Vou pedir para você também conferir os nossos programas na TMC, que estão lá todos os dias, antiga Rádio Transamérica 5,1 para São Paulo no YouTube, TMC Esportes, todos os dias das 5h30 às 8 da noite. Vou pedir para você me seguir lá no Instagram, Barolo Vídeos, e também a categoria Subóbito, minha página sobre corrida, que eu vou fazer amanhã tem treininho. Amanhã tem um treininho suave, amanhã tô devagar, mas também convido você a participar, pra gente continuar conversando, continuar trocando ideia, você continuar deixando a sua opinião, sempre com respeito, com educação, que você tá aqui, você gosta do nosso trabalho, eu agradeço demais. Então a gente continua junto, vamos continuar junto. E lembrando sempre, gente, se eu puder dar uma dica pra você nesta quarta-feira, dá uma olhada aí na sua vida, vê, de verdade, meu, é bom. Ó, eu vou falar, não é bom, é ruim, é horrível. É desconfortável você olhar para determinadas coisas e falar, puta merda, eu tô dando valor para isso. Eu tô colocando minha energia nesse imbecil, nessa pessoa, nesse mau caráter. Faz uma análise aí pra você ver. Amanhã você me conta. E aí, se você tá dando muita importância, tá se importando muito com coisa que não vale. E lembra, um amigo meu que falou, nós vamos morrer, viu? Nós vamos morrer. Um dia todo mundo vai. Então dá importância para as coisas certas. Eu tô procurando fazer isso. Fique com Deus, forte abraço e desculpa pelo desabafo lá no começo do vídeo, que eu sempre gosto de trocar essas ideias com você, porque afinal de contas somos amigos. Eu considero você meu amigo. Fique com Deus, a gente se encontra amanhã. Um abraço, tchau. Caramba, que vídeo grande, 21 minutos.